aqueles que nos prestigiam nessa manhã para participar de mais um seminário que tenta esclarecer, jogar luz aí ao que está acontecendo ultimamente na região do Oriente Médio, particularmente na faixa de Gaza, que envolve aí dois importantes atores, um ator estatal de um lado, que é o Israel, o outro ator não estatal, que é o Hamas, tá? Nessa manhã, nós teremos duas apresentações, tá? Teremos uma apresentação realizada pelo professor Najat Kuri. Najat Kuri ele vai falar sobre o Islã e a geopolítica do Irã na região do Oriente Médio. O professor Najat Kuri ele nasceu no Líbano em 47, migrou para o Brasil em 70, formou-se em economia pela PUC e MBA em Relações Internacionais na FGV. Trabalhou no Iraque e Irã em períodos críticos entre 78 e 85 pela Interbras, que é uma filial da Petrobras, onde foi testemunha ocular da ascensão de Saddam Hussein, foi testemunha ocular da Revolução Islâmica no Irã, foi testemunha ocular da elevação do Ayatollah Khomeini no líder supremo do Irã, também foi testemunha ocular da tomada da embaixada e a crise dos reféns americanos em Teherã e a eclosão da guerra Irã-Iraque, que durou cerca de 8 anos. Entre 2014 e 2020, o professor Najat Kuri trabalhou na área de estratégia da Petrobras e foi coordenador do curso de Oriente Médio na Universidade da Petrobras. Najat Kuri é sócio fundador e pesquisador sênior da plataforma digital do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio e professor da FGV. Também é professor do curso de pós-graduação da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e também é professor do curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Então, nessa manhã, nós teremos o professor Najat Kuri e eu farei uma apresentação sobre o esclarecer, né, jogar uma lente um pouco mais acadêmica, institucional, de think tank sobre o que vem a ser terrorismo, tá bom? Sou o Coronel Anselmo, coordenador do Observatório Militar da Praia Vermelha. Então, nessa manhã, nós teremos duas apresentações, a minha e a do professor Najat Kuri. Professor Najat Kuri, é uma honra receber o senhor aqui pela manhã com esse currículo. Eu tenho certeza aí que muitas informações serão as informações que o senhor irá trazer aqui, irá nos apresentar aqui nessa manhã, serão de muita utilidade tanto para a sociedade como para diversas instituições que estão tentando compreender o que está acontecendo naquela região. Tá bom? Professor Najat Kuri, muito prazer, seja bem-vindo aí. E, na sequência, eu vou chamar o senhor aí para a apresentação, tá ok? Ok, bom dia, obrigado pelo convite e até já. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, olha só, eu vou fazer uma apresentação sobre terrorismo. A minha intenção não é, digamos assim, não é definir parâmetros inflexíveis sobre o que vem a ser terrorismo, e sim jogar luz sobre um tema tão complexo e sensível que está sempre presente desde os tempos mais remotos até os dias atuais em nossa sociedade, ok? É claro que esse assunto veio à tona depois do que aconteceu no ataque feito pelo grupo Hamas, tá bom? E a nossa intenção aqui é fazer com que a sociedade, vocês tenham um pensamento mais crítico sobre o que vem a ser terrorismo e a minha intenção aqui é que no final da apresentação vocês tenham muito mais perguntas do que realmente verdades absolutas sobre esse fenômeno. Tá bom? O terrorismo é isso aí. Nós temos essa quantidade de imagens muito grande do terrorismo, ataques terroristas no período recente, né? Nós temos aí o ataque às Torres Gêmeas, nós temos aí o líder da Al-Qaeda, nós temos aí várias imagens do Estado Islâmico. O que é o terrorismo? O que vem a ser terrorismo? Será que o terrorismo se resume só a isso?
Só essas imagens e ações perpetradas por grupos e atores não estatais que a gente aqui no Ocidente vê majoritariamente uma incidência, a origem desses grupos na região do Oriente Médio e Ásia? Para que a gente possa entender o terrorismo, essas questões, a gente vai mergulhar um pouco em questões históricas e questões atuais sobre esse fenômeno. Vamos fazer esse seguinte sumário: uma introdução, uma breve evolução do terrorismo, terrorismo clássico e terrorismo moderno, as 4 ondas do terrorismo, perspectiva acadêmica, uma perspectiva institucional. Esse institucional eu estou focando no esforço feito pelos think tanks especializados, os principais think tanks especializados em entender e compreender o terrorismo, posicionamento dos estados, como é que os países se fazem frente, definem terrorismo em cada um em seu território, e é sempre uma síntese, porque, como é um assunto complexo, necessita de um esforço, de uma profundidade grande. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, é apenas dar um overview, digamos assim, no que vem a ser terrorismo, um breve estudo de caso, e aí eu já vou jogar a baila aqui, o ataque feito pelo Hamas, e umas considerações finais ali, e no final a gente vai vir para os debates, né? Os debates após a apresentação do nosso convidado de hoje, que é o Najat. Como eu falei no início da apresentação, o terrorismo não é algo novo, não é algo recente, e não é algo que se resume ao que está acontecendo, particularmente por grupos e atores não estatais naquela região do Oriente Médio. Se você pudesse definir o terrorismo numa perspectiva histórica, você definiria em 2 grandes grupos. Um terrorismo clássico, que ele começa desde 146 a.C. e vai até o século XVIII, e o terrorismo moderno, que é do final do século XIX até os dias atuais. Ok? Como que é o terrorismo clássico? 146 a.C., na guerra entre Roma e Cartago, os romanos, com um certo receio de que a população de Cartago viesse a se tornar insurgente, eles não ficavam satisfeitos em obter somente uma vitória militar. Não obstante, eles destruíram a cidade, mataram os homens, mataram as mulheres e mataram as crianças também. Eliminaram toda a população de Cartago. Boa parte da literatura computa esse fato como um dos primeiros, se não o primeiro, que tem registros de atividade terrorista. Tá? Século I, já depois do nascimento de Jesus Cristo, na atual região da Palestina, nós temos os zélotes contra o Império Romano. A grande verdade é que esses zélotes eram um grupo de insurgentes, de pessoas que estavam insatisfeitas pelo atual domínio, pelo domínio do Império Romano naquela região da Palestina. E aí eles faziam sequestros, matavam autoridades romanas, eles faziam, digamos assim, ações episódicas e pontuais contra o domínio de um grupo que estava dominando, digamos assim, aquela região. Avançando na linha do tempo, já mais no século XIII, na atual região do Irã, os assassinos eles estavam insatisfeitos contra o domínio ocidental naquela região das cruzadas ali, e eles também efetuavam sequestros, assassinatos, digamos assim, e faziam roubos a determinadas autoridades voltadas contra o povo dominante naquela região. Ok? Isso aí eu estou passando, estou saltando, digamos assim, ao longo do tempo. No século XVIII, já na França, nós temos um exemplo clássico de um terrorismo, que são os jacobinos, né? Os jacobinos levaram vários à guilhotina. Quando chegaram no poder, qualquer pessoa que tivesse uma ideia e propagasse uma ideia contra o regime que estava no poder, todos eles eram levados à guilhotina. Tá bom? Não pelo acaso, isso aí resultou ou gerou numa Revolução Francesa, que é o episódio que a literatura mais específica que fala sobre terrorismo, digamos assim, meio que
baliza o término de um tipo de terrorismo e o início de um outro terrorismo, né? Que é o terrorismo moderno. O terrorismo moderno, ele tem várias maneiras de você analisar o terrorismo moderno, que teve origem no final do século XIX e chega até os dias atuais, ok? A maneira que eu compreendo que seja uma boa lente para você entender como que evoluiu o terrorismo nesses últimos 150 anos é uma proposta feita pelo cientista francês David Rapoport, que ele entende que o terrorismo moderno evoluiu como se fossem as ondas do mar, né? Na verdade, ele entende que o terrorismo, desde o final do século XIX, ele delineou 4 distintas ondas. Então, nesse período, ele entende que a prática terrorista evoluiu de forma semelhante como as ondas do mar, relacionando com o contexto histórico de cada época. E aí tem uma onda anarquista, uma segunda onda que é anticolonial, uma terceira onda que é nova esquerda e uma quarta onda que é uma onda religiosa. Eu vou me ater mais ao terrorismo moderno, porque o terrorismo moderno é o que está mais próximo dos dias atuais. O terrorismo clássico já deixou de existir e hoje a sociedade ainda, digamos assim, vivencia o terrorismo moderno com uma outra face. O terrorismo moderno ele pode ser dividido pelas 4 ondas, né? E é importante destacar que esse terrorismo ele toma faces diferentes de acordo com o contexto histórico de cada época. A primeira onda anarquista ela começa em 1880 e vai até 1920. O assassinato do czar Alexandre II no ano de 1881, digamos assim, é um evento que simboliza o início do terrorismo moderno. Vamos lembrar que o terrorismo moderno, a onda anarquista, que vai ser falado mais à frente, ela ficou marcada pelo assassinato de vários integrantes, vários príncipes, vários reis, vários presidentes. Nós temos uma segunda onda, que é uma onda anticolonial, que dura em torno de 40 anos também, 1920 a 1960. Ela inicia com o Tratado de Versalhes. E por que o Tratado de Versalhes vai gerar uma nova forma de terrorismo? Isso vai ser falado mais à frente. Uma terceira onda, a nova esquerda, que vai de 1960 a 1990. Os eventos que impulsionam essa onda nova esquerda é a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. Isso vai ser falado mais à frente. E uma quarta onda, que é uma onda religiosa, que inicia em 1979, com o declínio do Império Russo, muito marcado pelo fracasso da invasão soviética ao Afeganistão, associada à Revolução Islâmica do Irã. Permanece até os dias atuais, no entendimento de boa parte da sociedade, da literatura, dos pesquisadores que entendem o terrorismo. Essa onda religiosa ela está se enfraquecendo e estão surgindo uma quinta onda que ninguém sabe como que é a cara dessa quinta onda. Percebam por esse quadro aqui que as ondas de terrorismo duram em torno de 40, 30 anos, né? Essa aqui, a onda religiosa, já está em 44 anos. Estamos vivenciando uma nova onda, que não é onda religiosa, mas ainda não tem um fato verídico que realmente marca o fim da onda religiosa e inicia uma nova onda. Como é que foi a onda anarquista, né? 1880 a 1920? Essa primeira onda ela teve grande incidência em solo europeu. Ela ficou marcada, como foi falado anteriormente, pela grande quantidade de atentados contra príncipes, reis, presidentes, autoridades da época. E o término da Primeira Guerra Mundial marcou o fim dessa onda. Vamos lembrar que o que marca um dos fatos que são o start da Primeira Guerra Mundial é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O assassinato dessa autoridade ela está no contexto dessa onda de terror que estava assolando o mundo, principalmente o continente europeu. Não pelo acaso surgiu a Primeira Guerra Mundial. Tá? O término da Primeira Guerra Mundial simboliza o término dessa onda e, por incrível que pareça, o Tratado de Versalhes, as condições do Tratado de Versalhes, principalmente para os países perdedores, geram, digamos assim, uma reação
em boa parte do sistema internacional, principalmente pelo fato de que as antigas colônias, hoje são países, se sentiram, digamos assim, no direito de declararem sua independência, né? Então, essa segunda onda teve grande incidência na África, principalmente nos países africanos. Os países africanos viram que os países europeus, como boa parte foram perdedores, se sentiram no direito de reivindicar sua, digamos assim, sua autodeterminação. Ela ficou marcada pela utilização de táticas e técnicas de guerrilha na prática terrorista. A principal motivação dessa prática terrorista foi a autodeterminação dos povos. O término da Segunda Guerra Mundial e a concretização de fato da independência dos países africanos ao longo da década de 50 e 60, digamos assim, arrefece e esfria, enfraquece essa onda terrorista, ok? E o mundo presencia uma nova forma de terror, que é catapultada principalmente na Guerra do Vietnã e pela Revolução Russa, pela Revolução Cubana, desculpa. A Guerra do Vietnã mostrou para o mundo que um país pequeno poderia fazer frente à superpotência da época, que era os Estados Unidos da América, dando início ao surgimento ao fortalecimento e à propagação do marxismo. E a Revolução Cubana, ela, aqui na América Latina, ela, digamos assim, simbolizou, digamos assim, a ascensão e a propagação do regime comunista no mundo, principalmente aqui em nossa região. Terceira onda, essa onda recebeu fortes influências desses dois movimentos. A Guerra do Vietnã, como foi falado anteriormente, ela serviu de inspiração para o marxismo, principalmente porque os Estados Unidos hoje é uma potência ou uma superpotência. Naquela época, eles estavam recém-ingressos da Segunda Guerra Mundial e eles se consideravam a grande superpotência do mundo. Essa a Revolução Cubana serviu de inspiração para uma série de revoluções comunistas ao longo do mundo, e essas revoluções comunistas utilizavam táticas de terror, técnicas de terror em suas técnicas, táticas e procedimentos, e com grande incidência na África e América Latina, o terrorismo ocorreu no contexto desses movimentos, que eram apoiados, diga-se passagem, pela ex-União da República da Socialista Soviética. O declínio da União Soviética e o seu colapso em 91 decretaram o fim dessa onda. Essa onda religiosa, ela surge de uma forma... É interessante falar para o pessoal aqui que essa abordagem de ondas de terrorismo, as pessoas, como que se forma uma onda? Ela se forma devagar, ela vai aumentando, chega um momento do seu clímax e ela arrebenta. Então, mesmo ela acontecendo em 79, tendo início o fato histórico da Revolução Islâmica do Irã, a gente vê questões pontuais de grupos religiosos utilizando táticas de terror na década de 80, porque ainda havia o comunismo naquela época. A União Soviética, mesmo cambaleante, ainda era uma superpotência e ainda rivalizava com os Estados Unidos em vários campos de poder. Tá? A perda de fôlego da terceira onda, que foi a onda nova esquerda, a perda de fôlego do Império Soviético, possibilitou o quê? O surgimento da onda religiosa. Digamos assim, que não tem vácuo do poder. Como é que eu vou dizer? Tem uma expressão que diz que o poder não tem vácuo, né? E nessa questão do terrorismo, isso se fez presente na transição entre a terceira e a quarta onda. A partir do momento que a onda comunista, a onda da nova esquerda, começou a se enfraquecer, teve uma onda, uma nova técnica, um novo procedimento de técnicas de terror começou a surgir, que foi muito atrelado ao extremismo religioso. Ela teve início em 79, com a Revolução Islâmica do Irã, e permanece até os dias atuais. Contudo, foi somente com o fim da Guerra Fria, 91, e a consequente globalização, que a quarta onda ganhou pulso. A globalização por meio da internet proporcionou ao terrorismo alcance e força sem precedentes na história. O que a gente vivenciou nesses últimos 45 anos, que a nossa geração está muito impregnada pela forma de ver o terror, pela perspectiva religiosa, é muito catapultado, muito potencializado pela internet e pela forma instantânea como os fatos estão acontecendo no mundo, ok? Mas a gente não pode
tendo uma neutralidade, tem o entendimento de que o terrorismo ele evolui. Daqui a uns 20, 30 anos pode ter uma outra forma de terror, ok? Mas os dias atuais, com a propagação da internet, com a informação chegando de forma instantânea nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, a gente fica muito, digamos assim, influenciado pelo terrorismo religioso. E assim é o terrorismo moderno, que vem desde de 1881, com o assassinato do czar Alexandre, até os dias atuais. Mas essa é a única forma de ver o terrorismo? Será que agora eu consigo entender o terrorismo? Eu acredito que não. Principalmente a partir da década de 80 e 90, surgiram esforços, tanto em think tanks como pesquisadores, principalmente na Europa e Estados Unidos, dispostos a entender o que é o fenômeno do terrorismo. E aí, teve uma dupla de pesquisadores norte-americanos, chamados Shimi e o outro Chonga, que fez uma pesquisa onde se descobriu mais de 100 definições acerca das atividades do terrorismo. Isso mostra o quão complexo, o quão difuso, o quanto é sensível você entender esse fenômeno. Mas, em meio a essas 100 definições, eles constataram que alguns aspectos, algumas palavras, algumas ideias nessas definições, elas estão presentes. E, de alguma forma, indicam quais características que o terrorismo moderno que está acontecendo nos dias atuais possui. Eles constataram que os termos força e violência estão presentes em 80% das definições. Política está presente em 65% das definições. E o medo está presente em 51% das definições. E mesmo assim, será que com isso eu consigo entender o que é o terrorismo? Vamos verificar as perspectivas acadêmica, institucional e o posicionamento estatal, né? Pessoal, isso aqui é uma síntese, são mais de 100 definições, e a perspectiva acadêmica, a institucional e o posicionamento estatal que eu vou apresentar aqui é uma síntese da pesquisa que eu venho fazendo já há algum tempo, tá? Então, vamos entender o que é a pesquisa, a perspectiva acadêmica. No meio acadêmico, não há consenso do que vem a ser esse fenômeno e que tipo de características ele carrega consigo. Pelo contrário, nota-se uma variedade enorme de conceitos acerca da manifestação da ocorrência terrorista. Ou seja, não existe um consenso no meio acadêmico nacional, no meio acadêmico internacional, norte-americano, europeu, africano, asiático, do que vem a ser terrorismo. Cada um entende o terrorismo com aquilo que ele presencia e de acordo com o seu background de conhecimento. Essa é a síntese da perspectiva acadêmica. Vamos passar para a perspectiva institucional. E a perspectiva institucional, eu gostaria de retratar aqui que as instituições, o foco foi voltado para os principais think tanks que estudam o fenômeno e também para as instituições supranacionais que são relevantes no cenário internacional. Entende-se OTAN, ONU, União Europeia, Mercosul. O nome das instituições também não é simples. Para que se tenha uma ideia, até hoje as Nações Unidas não conseguiram chegar a um consenso sobre o assunto. E é importante destacar isso, porque as pessoas podem estar assim, se perguntando por que a ONU ainda talvez não tenha se pronunciado de forma oficial se o ataque do Hamas é um ataque terrorista ou não. Porque tem essa dificuldade. Isso não é algo novo. As pessoas que já estão estudando terrorismo esperavam esse tipo de comportamento das Nações Unidas porque esse é o histórico dela. Em linhas gerais, as instituições enfrentam as mesmas dificuldades encontradas no meio acadêmico quando se propõe a compreender o terrorismo e imputar uma definição que melhor se adequa ao terrorismo. Vamos para o posicionamento estatal. No Estado, acontece a mesma coisa, mas as motivações são diferentes. Nota-se também que cada Estado define terrorismo conforme seus interesses. Não existe um consenso da definição do termo entre todos os Estados. Ou seja, fatores de ordem política, militar, ideológica, econômica e social
que estão presentes em cada país são determinantes para definir o terrorismo. Para que vocês tenham uma ideia, nos Estados Unidos, não há um consenso dentro do próprio Estado do que vem a ser o terrorismo. Você vê várias agências reguladoras, CIA e outras, o Departamento de Defesa e Segurança dos Estados Unidos também não tem um consenso do que vem a ser esse fenômeno. Cada um define de acordo com aquilo que ele entende ser o que é. E se não há consenso nos Estados Unidos, que é o país que tem a maior quantidade de pesquisadores, a maior quantidade de think tanks que se propõe a estudar o assunto, a gente não vai querer esse tipo de consenso nos outros estados. Ok? E aí a gente consegue começar a compreender o porquê que os estados eles ficam um tanto quanto relutantes em cravar e definir de forma enfática se o ataque A, B, C ou D é um ataque terrorista. Ok? Mas, na verdade, o que vem a ser o terrorismo? Pô, se cada um vai para um lado, se tem uma perspectiva acadêmica, que não há um consenso. Se os think tanks, as instituições supranacionais que existem no mundo também não têm consenso. E se os estados também não entram em consenso, então como que eu vou compreender esse fenômeno? Na verdade, a compreensão ela se dá pelo seguinte, em que pese a falta de consenso no meio acadêmico, a dificuldade no âmbito das instituições, e desinteresse no meio político para definir terrorismo, não resta dúvida que o terrorismo atual é complexo, tem alcance global, principalmente pela globalização da internet, e traz grande impacto para a paz e segurança internacionais. Vamos relembrar o seguinte, a Primeira Guerra Mundial ela foi motivada, ela teve um dos seus estopins, é claro, é um conjunto de acontecimentos, mas foi a morte o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E está no contexto dos atentados terroristas ocorridos naquela época. Então, o terrorismo é um fenômeno, é um assunto, é um tema que tem que ser tratado com muita responsabilidade. Tá? Mas, na verdade, a perspectiva acadêmica, a perspectiva institucional e o posicionamento estatal, eles oferecem abordagens que auxiliam a compreender o fenômeno. Então, na verdade, essas três perspectivas, e eu estou fazendo aqui que os estados adotam perspectivas, né? Eles não se confundem. Pelo contrário, eles se intercruzam e ajudam a entender um fenômeno tão complexo e tão importante no ponto de vista da segurança e defesa do sistema internacional contra o terrorismo. Não é algo que pode passar desapercebido ou despercebido. Tem que ser algo que tem que ser tratado, tem que ser resolvido, tem que ser debatido e tem que tentar colocar, digamos assim, uma solução de paz. Tá? Mas vamos chegar ao nosso estudo de caso. Dito tudo isso, evolução histórica, perspectiva do terrorismo moderno, uma abordagem acadêmica, uma abordagem estatal, uma abordagem institucional, toda a complexidade, principais termos presentes no fenômeno. O ataque que o Hamas perpetrou no dia 7 de outubro contra Israel pode ser considerado um ataque terrorista? Essa é a pergunta que ficou eclodindo semana passada e que essa semana eu já vejo algumas mídias já tratando esse ataque com cuidado maior. Ok? Para responder essa pergunta, eu vou me apoiar em duas perspectivas. Institucional, uma perspectiva acadêmica. Ok? A perspectiva institucional, ela vai
nesse encontro aqui. Isso aqui é um print screen da tela do principal think tank do mundo que estuda terrorismo, que é o consórcio START. Esse consórcio START tem mais de 30, 40 instituições, universidades, grupos de estudo, parceria com alguns estados. Ele é um consórcio em vários locais do mundo, com grande incidência nos Estados Unidos e na Europa, mas tem instituições em outros locais do mundo, que se predispõe a analisar o fenômeno. Então, uma perspectiva institucional, adotando como premissa que isso é um think tank. E a perspectiva acadêmica é que a sede desse think tank ela está sediada na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Mas não se resume só à Universidade de Maryland. O que esse think tank tem? Ele analisou os dados dos ataques terroristas desde 1970 até 2020. Então, ele tem catalogado. Anualmente, ele disponibiliza essa base de dados. De 2020 até os dias atuais, ele não atualizou. Ele catalogou todos os atentados terroristas desde 1970 até 2020. É o think tank, digamos assim, que apresenta um estudo mais robusto, mais duradouro, mais longevo, mais contínuo. Então, eu vou me apoiar na metodologia desse think tank para tentar responder, digamos assim, aquela pergunta. Mas, afinal, o que essa metodologia é? Esse think tank elabora um relatório chamado Global Terrorism Database, base global de atentados terroristas. Ele utiliza 6 critérios para definir se um ataque é terrorista ou não. Em síntese, você precisa responder essas 6 perguntas. Se essas 6 perguntas a resposta for positiva, o ataque pode ser considerado terrorista. Vamos iniciar? O incidente que o Hamas efetuou no dia 7 de outubro, ele foi intencional? Acredito que não há dúvida de que isso foi intencional. Então, a primeira pergunta é um sim. O incidente que o Hamas perpetrou no dia 7 de outubro, ele acarretou algum nível de violência ou ameaça imediata de violência? Essa segunda pergunta, a meu entender, eu acredito que a grande maioria, se não a totalidade, dos companheiros que estão assistindo essa live aqui, acredito que sim também. O Hamas é um ator não estatal? O Hamas é um ator não estatal. Por mais que ele seja também um partido político, que seja considerado um grupo, que ocupe o parlamento, mas ele não é a Palestina, ele é um ator não estatal, é diferente. O ato que o Hamas perpetrou no dia 7 de outubro teve como objetivo atingir uma meta política, econômica, religiosa e social? Acredito que sim. A meta do Hamas é expulsar o Israel daquela terra. E isso aí é uma meta claramente política, e esse grupo deixa isso bem claro. A quinta pergunta. O ato que o Hamas perpetrou, ele coagiu, intimidou ou divulgou alguma mensagem para um público maior? Eu acredito que boa parte, se não a maior parte do sistema internacional ficou, digamos assim, sensibilizado com aquilo que aconteceu com as vítimas do ataque do Hamas. Não tem dúvida nenhuma que ele conseguiu minimamente intimidar. Essa quinta pergunta também não fica muito fácil responder. A sexta pergunta é uma pergunta muito sensível. O ato que o Hamas perpetrou, ele esteve fora do contexto das atividades de guerra? E aí a sensibilidade está nessa palavra guerra. Eu confesso que, quando eu estava analisando, quando eu me deparei com essa sexta pergunta, eu refleti por alguns minutos antes de responder.
Me parece que, numa ótica ocidental, uma ótica brasileira, Israel e Hamas vivem em permanente estado de tensão. Não à toa, aquela fronteira é altamente vigiada, altamente defendida. Quem esteve em Israel sabe o quão é difícil você entrar na faixa de Gaza. Mas, pela perspectiva de Israel, me parece que Israel não declarou guerra ou não havia sido declarado uma guerra contra o grupo Hamas. E permanentes estados de tensão nós temos também na fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Não chega no nível dessa fronteira da faixa de Gaza e Israel. Mas é um permanente estado de tensão. A pegadinha está aí. E na perspectiva do Hamas? Será que o grupo Hamas, os integrantes, eles se consideram em permanente estado de guerra contra Israel? Eu confesso que eu tento responder essa pergunta no entendimento de que o Hamas, no entendimento do grupo, ele se considera em permanente estado de guerra com Israel. E aí ficou a dúvida. Sim ou não? E aí, como o Hamas é um grupo, não representa o Estado, embora tenha uma boa participação, se não a maioria do parlamento, do Congresso, na Palestina, e pelo fato de Israel não ter declarado oficialmente uma guerra contra Hamas, no dia 7 de outubro, a situação perante o sistema internacional é de que os dois atores não estavam em guerra. E aí a minha resposta foi sim. Me parece que a partir do dia 7 de outubro, onde Israel faz uma mobilização de 300 mil pessoas, entre homens e mulheres, onde gera todos os preparativos de uma guerra, não é uma guerra entre estados, e sim uma guerra entre um ator estatal e um ator não estatal, por essa metodologia, tudo aquilo que está acontecendo, ou que vai acontecer depois do dia 7, 8 de outubro, talvez não seja considerado ataques terroristas, porque me parece que hoje os dois atores estão em guerra. Tá? Mas no dia 7 de outubro, dia que aconteceu esse ataque, a resposta eu posso dizer sim. O ataque terrorista perpetrado pelo grupo Hamas, no meu entendimento, com base no método aplicado pelo consórcio START, que, diga-se de passagem, é o principal think tank do mundo que analisa o terrorismo há muito tempo, o ataque perpetrado pelo Hamas pode ser considerado um ataque terrorista. Senhores, e com isso é que eu termino a minha apresentação. Tá? Eu não tive a pretensão de esgotar um assunto tão complexo. No meu doutorado, eu aprendi terrorismo com 2 meses de aulas semanais, refletindo, discutindo, debatendo, e não vai ser em 20, 30 minutos que a gente vai esgotar esse assunto. O que eu queria apresentar aqui era que, ao final dessa apresentação, as pessoas que estão olhando, estão participando dessa live, tivessem um pensamento crítico maior sobre o que vem a ser o terrorismo, o que vem a ser o ataque terrorismo, pudesse compreender o porquê de uma certa lentidão ou paralisia do posicionamento dos estados, do posicionamento das instituições, e eu digo ONU e outras instituições internacionais, para que vocês possam, digamos assim, compreender melhor o que está acontecendo entre Israel e Hamas. Dessa forma, eu agradeço a oportunidade, ok, de participar dessa live. Vou passar agora a palavra para o nosso convidado, que é o professor Najat Kuri, que vai trazer um assunto bastante valioso. E, ao final da apresentação dele, a gente vai dar 15 minutos de intervalo e aí a gente vai, no segundo tempo, abrir para os debates. Ok? Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. O assunto do Islã é extenso, as conversas, os estudos, as pesquisas são constantes, né, do início, desde
poucos anos, né, sem parar. E eu vou tentar falar do Islã como soft power, não como religião, porque o assunto religioso é muito delicado e eu não tenho qualificação para falar do Islã em termos religiosos, em termos da dogma da fé. Não vou apresentar a meu conceito, como é que eu vejo o Islã, como é que esse conceito comunica com os fatos atuais, como o Islã influenciou a geopolítica, especialmente na região do Oriente Médio, né? Que é também um termo que é usado europeu, porque para a China hoje é o oeste da Ásia e para os americanos Middle East, né? Tem o Middle East, tem Near East, né? Então são vários conceitos em relação ao Oriente Médio. Então vamos tentar ver como é que o Islã afetou este conceito geopolítico. A primeira coisa que nós vamos ver é então eu olho para o Islã como soft power, né? Então quais são os conceitos do Islã? Quais são os conceitos básicos do Islã religioso, não político, não islamista, né? Então, Professor, sim, com licença. A apresentação do senhor, pode compartilhar. sim, Por não favor. tá compartilhada? Saiu, pode compartilhar novamente, por favor. Ok, como é que faz? Um momento só, então técnico. Um momento só, por favor, share screen. Agora, ainda não entrou? Ainda não. Aí, Entrou agora? entrou, no slide 2. Entrou. Ok, slides. Então, slide 1, vamos lá. Eu olho para o Islã como soft power, né? E vamos ver a sua influência geopolítica. Quais são os conceitos básicos do Islã? Então, são 5. O Islã, primeiramente, é uma religião monoteísta, né? Fundamentada nos ensinamentos do Allah e trazida pelo mundo ao mundo pelo Muhammad, que é o profeta e o último profeta. O Islã, em princípio, ele venera Allah, é o mesmo Deus cristão e judeu. Isso é muito importante a gente entender. Então, as três religiões monoteístas, que é Islã, cristianismo e judaísmo, têm o mesmo Allah. Então, nós temos o mesmo Deus, né? Ademais, o Islã, ele venera todos os profetas bíblicos ou do Torá. Então, todos os profetas judaicos são profetas do Islã. Adão, Abraão, Noé, todos eles, em sequência, são, são compartilhados conjuntamente. Os anjos também. Mas o Islã, ele também distingue entre os profetas e os mensageiros. Então, ele tem 3 mensageiros que trouxeram mensagem escrita, que são Moisés, Jesus e, por último, Muhammad. Então, que vier antes é respeitado. Essas religiões monoteístas são os povos dos livros. Então, o Islã respeita e venera e menciona no Alcorão. Tem capítulos no Alcorão sobre Maria. Então, existe um respeito profundo ao Jesus Cristo. Eles não acham que Jesus foi crucificado, porque uma entidade tão divina não pode ser crucificada, porque foi crucificada uma entidade parecida com Jesus Cristo. A esse ponto seja o respeito pelo cristianismo, né? Então, então, quais são os 5 pilastras? A primeira é o Shahada, do Islã, que a pessoa tem que acreditar, no caso do Islã, que o Muhammad é o mensageiro, o último mensageiro na Terra, né? Então, quem vier depois, no Oriente Médio, proclama que ele é mensageiro, ele vai ser morto. Não tem conversa, né? No cristianismo, tem vários profetas que vieram depois,
até hoje tem seitas novas. No Islã, quem vier depois, ele é morto. Depois tem o conceito do Salah, né, que é a oração 5 vezes ao dia. O Zakat. O Zakat é uma doação feita pelos bons muçulmanos no final do ano para contribuir, uma contribuição voluntária, digamos, às igrejas, ao Jamia, à igreja islâmica, né? Então, o zakat, um bom muçulmano tem que contribuir parte do seu lucro para essa entidade religiosa, que ela vai depois distribuir isso aos necessitados, aos órfãos, aos viúvas, aos homens de negócio que se quebraram, aos viajantes que não têm dinheiro. Então, o zakat é uma contribuição voluntária, que hoje nada mais traduz-se em imposto de renda nosso, que é obrigatório. Não? Agora, que não é, digamos, se um cristão vivia em território muçulmano, que ele não paga o zakat, mas ele tem que pagar uma proteção, então chama de jazia. Então, o que o muçulmano pagava zakat, e para integrar as comunidades que não eram cristãos, que eram judaicas, perdão, não eram muçulmanas, eram judaicas e cristãos e outras minorias, eles pagavam jazia, que é uma forma de contribuição, uma forma de proteção do Estado Islâmico. Nota bem que nas conquistas que o Islã ele fez, conquistou a Ásia, Norte da África, parte da Europa, chegamos até a Espanha, Andaluzia, e até a China, havia muitas comunidades, muitas culturas, e o Islã respeitou essas culturas, respeitou as tradições, manteve as próprias religiões responsáveis pelos assuntos familiares. Então, ele não impôs obrigatoriedade de converter para o Islã aos cristãos nem aos judeus, né? E a quinta, a quarta é Sawam, né? Sawam, que é um jejum, é um regime de alimentar, né? Que hoje em dia está muito na moda, né? Porque todo mundo está preocupado com a sua saúde. Se quem fizer Sawam, que é um mês por ano, ele faz ou a vida ao Hajj uma vez por ano, que visitar os lugares sagrados. Então, esses são os conceitos básicos que o Muhammad ele trouxe à Terra. Esse que é o Islã religioso básico, né? O resto são interpretações. E o Alcorão ele debate isso, debate como é que o homem tem que ser bom, como é que é o caminho divino, que é o caminho do diabo, que é o mal. Então, esse aqui é o princípio do conceito do Islã. Esse conceito, através de algumas lutas que ocorreram naquele período, né, mais ou menos em 625 a 630, unificou a Península Arábica, né, e unificou as tribos. Isso é muito importante, o conceito de unificação, do qual depois saíram da Península Arábica e se espalharam pelo mundo, obviamente se adaptando-se às culturas, absorvendo culturas, commingling em inglês, misturando e absorvendo, não destruindo as suas conquistas, ao contrário, através da aplicação do jazia, esse império cresceu, enriqueceu e abrangeu, digamos, foi um dos maiores impérios do mundo, até 1230, 1200 e pouco, quando foi invadido pelos mongóis e acabou a época de ouro. Após a morte do Muhammad, ele, quando faleceu por morte natural em 630, ele não teve herdeiros e não nomeou herdeiros claramente quem tomaria conta desse Estado Islâmico, dessa unificação islâmica. Então, havia 4 herdeiros, que são os companheiros dele, que é chamado califa. Califa é o herdeiro. Os bem sucedidos, bem ajuizados califas, né? Rashidun. Então, eram 4 que
tomaram, em princípio, expandiram o Islã dentro da península e foram espalhar pelo mundo, né? E durante o reino do segundo califa, Osman, o Alcorão foi compilado. Então, esse Alcorão, que é um livro sagrado do Islã, que é a palavra divina, virou-se a lei, unificou esse império gigantesco, né? Então, o Alcorão é uma lei islâmica que também dicta os modos de viver do Islã. E, ao mesmo tempo, para alguns países, é Sharia, que é a lei aplicada em totum, ou em ipsis literis. No caso, seria alguns países, como o caso da Arábia Saudita e o Irã. Obviamente, hoje tem novas formas de lei, porque tem novas formas de vida, tem novas comunicações, tem casamentos de pessoas locais com estrangeiras e vice-versa. Então, houve uma evolução das leis, mas o Alcorão ela permanece como a base das leis na Arábia Saudita e o Irã. Esse que é o Corão, que é um livro sagrado, é que nem a Bíblia, quem conhece, eles são vários capítulos com várias divisórias e tudo mais. Então, por outro lado, dos bem guiados, dos califa bem guiados, havia a família dele, que era, digamos, ele não tinha filho homem, não deixou, tinha uma filha mulher, uma filha, perdão, uma filha Fátima, que casou com um dos companheiros dele, que é o Ali. Então, os familiares diziam, olha, nós temos uma certa herança, mas esse ficou, digamos, em segundo o plano. Até quando o neto dele, chamado Hussein, ele cresceu, quando Muhammad faleceu em 1630, Hussein tinha 5 anos, Hussein tinha 5 anos. Mas quando chegou em 680, depois do Cristo, o Hussein já era um homem, já era maduro. Então, ele foi abordar os governantes na época, que éramos Muawiyyin, que eram aristocratas dos próprios árabes, eram primos dele, os primos dele, abordou, olha, eu sou o neto do Muhammad, então a mim cabe a liderança da nação muçulmana. E houve, obviamente, um combate muito feroz, ao qual ele foi massacrado, ele foi morto pelos líderes de Damasco, né? E em 680 houve uma guerra violenta e causou a cisma no Islã. E essa cisma onde Yazid bin Muawiyah, que era o califa de Damasco, não aceitou a proclamação do Hussein e matou ele numa uma batalha chamada Karbala, que essa Karbala é um evento muito importante no Islã, que até hoje ecoa e até hoje é sem solução, né? Porque para os e aí criou-se sunita e xiita. Então, o Islã, entre 630 e 680, era o Islã único. Em 682, com a Batalha de Karbala, houve a cisma, que até hoje ela não está solucionada. Então, os xiitas alegam que a liderança da Ummah, da nação, tem que ser com alguém da família do profeta, enquanto os sunitas dizem que tem que ser em consenso dos muçulmanos, e hoje em dia nós temos o resultado disso. Irã xiita, com influência no Iraque, com influência na Síria, com influência no Líbano, com influência no Iêmen, com influência em Bahrein e outras minorias pelo mundo, enquanto os sunitas, que formam maioria dos muçulmanos, estão espalhados na Península Arábica, temos todos eles, praticamente na Turquia, no Egito, Indonésia, vai indo pelo mundo. Então, os sunitas hoje formam a maioria e os xiitas são a minoria. Então, para ter uma ideia da proporção, no mundo tem mais ou menos 2 bilhões de muçulmanos, dos quais 1,5 bilhão de sunita e 500 mil de xiita, né? Então, depois da morte de Muhammad, o Islã espalhou e nós vimos uma conquista formidável, um dos maiores impérios do mundo, desde a Espanha até a China. Quais são as bases da Sharia, né? A base legal do Irã?
Então, são 3 livros, não? Alcorão, que é uma ordem canônica, é uma ordem imutável, ninguém pode interpretar, você não pode sequer mudar uma palavra, uma vírgula no Alcorão. A Bíblia, nós temos várias Bíblias, né? Cada facção, ela, às vezes, pode trocar a Bíblia na interpretação. O Alcorão não pode mudar uma vírgula sequer. O segundo livro é o Hadith que conta sobre a vida de Muhammad. O Corão não fala da vida de Muhammad. O Corão ele cita o que o Deus quer do homem, né? Então, o Hadith foi escrito centenas de anos depois. Ele conta os atos e as falas do Muhammad e você tem vários graus de confiabilidade. Aquele hadith, aquela conversa que surgiu do circuito interno próximo ao Muhammad, dos familiares, tem um valor mais elevado. Aqueles que surgiu pelos amigos têm outro valor. Aqueles que já ouvi falar têm terceiro valor. E, por final, tem o fiqh, que é a jurisprudência do mundo islâmico. Então, a fiqh são os acontecimentos ao longo prazo, os estudos, os casos jurídicos. Então, o fiqh é uma certa interpretação do Alcorão. Então, tem várias, nesse sentido, existem várias escolas de pensamento que vou mostrar agora, né? Então, mas antes disso, eu vou mostrar o fiqh, eu vou mostrar as principais convergências e divergências entre o sunita e o xiita. As duas facções, elas confirmam que o Muhammad era o último profeta na Terra, eles confirmam que os 5 pilares do Islã são os básicos do Islã e confirmam que a referência é o Alcorão, mas eles divergem sobre as interpretações, sobre o fiqh, sobre a hadith. Cada um das duas facções ela tem certas suas interpretações. E os xiitas acreditam que o Muhammad, os xiitas, a liderança da nação islâmica tem que ser de algum consanguíneo, ou descendente do Muhammad, enquanto os sunitas não acreditam. E aí não tem como. Não tem como conciliar entre a Arábia Saudita e o Irã, porque o Irã, quando veio o Ayatollah Khomeini em 79, ele introduziu uma dogma, Wilayat Faqih, diz, olha, já que não tem uma liderança descendente de Muhammad, então cabe a um faqih, a um conhecedor, a um religioso que conhece o Islã, a liderar a nação. E quem era esta pessoa? Era o próprio Ayatollah Khomeini. Então, ele se intitulou como tipo de um imã novo na liderança da nação. E esse chocou com quem? Com a liderança dos países do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, que ela com o Irã, eles dividem essa disputa geopolítica de liderança religiosa e regional. Então, como sabemos que a Arábia Saudita são monarquias e a Revolução Islâmica derrubou a monarquia. Então, o objetivo do Ayatollah Khomeini era derrubar as monarquias da Arábia Saudita e espalhar o Islã de acordo com suas crenças xiitas. E aí começou o choque e começou a incentivar os árabes, incentivando Saddam Hussein a declarar a guerra, etc., etc. Então, as dogmas, essas são em princípio, né? E o Islã ele se dividiu em várias escolas de pensamento. Então, com as conquistas islâmicas, então, obviamente, houve uma mistura, né, desses conquistadores com as próprias populações locais. Então, há 5 escolas de pensamento, que é Hanafi, Hanbali, e outras mais 3 escolas, e a Jafarita do Irã. Nota bem que a Hanbali, que hoje chama de Wahhabita, fica aqui no centro da Arábia Saudita, a escola mais fundamentalista, e aí vamos dar uns conceitos de islamismo e fundamentalismo. A Hanbali é a escola mais fundamentalista, que não aceita interpretações algumas, erradamente chamada de Wahhabita, né? Mas eles são Hanbalitas, são oficialmente não aceitam qualquer interpretação, qualquer desvio ao pensamento que não está escrito no Alcorão. Enquanto as outras escolas de pensamento, Maliki,
Hanafi e outras escolas, elas se espalharam pelo mundo e se misturaram. Então, elas são mais moderadas nas suas interpretações. Eles tiveram contatos com outras civilizações. Você tem na Ásia, você tem na Indonésia, maior país islâmico do mundo, tem Paquistão, outro país islâmico do mundo, enquanto no Oriente Médio são 20% dos islãos, né? E também estão divididos. Então, você tem a Irã, que é xiita, a Turquia, que é sunita, Egito, que é sunita. Por exemplo, no Egito, você tem a mulher pode ir na praia de biquíni. No Líbano, a mulher pode ir na praia de biquíni, mas na Arábia Saudita, nem sequer ela pode entrar na água, se na água tem que entrar com a roupa completa. Mais radical. A escola Hanbali, ela afetou os pensamentos, digamos, do Estado Islâmico, não, que ele quer voltar aos tempos do Islã, a viver nos tempos do Islã, etc., etc., igualzinho a tempo do Muhammad. Né? Enquanto isso, os xiitas, que também tiveram várias evoluções, e o xiismo ele, como diz que os herdeiros do Muhammad têm que ser do sangue dele, ele teve 12 herdeiros, dos quais o último, né? Os 12, citando os 12, os 11 foram mortos por morte não natural, ou assassinados, ou envenenados, né? Por isso existe uma raiva grande entre o xiita e o sunita, né? Não tem como superar isso. E o último, eles dizem que ele vive em ocultação, ele fugiu e vive em ocultação e esperam a volta dele à Terra no dia do juízo final. Veja bem, existe uma certa similaridade com o cristianismo nesse sentido, né? Então, quais são as diferenças? As diferenças são muito poucas, né? Muito poucas. Então, tem a forma de vestir, a forma de fazer oração, uma série de coisas. Mas as diferenças religiosas realmente são muito poucas. O Islã também, que é uma religião das mais que tem maior crescimento mundial, hoje ela representa mais ou menos 22 a 25%. Esse mapa é antigo, né? Um pouco atrasado, mas então eu não tenho mais novo, mas digamos, o Islã hoje representa de 22 a 25%. Mas o crescimento do Islã na Europa tem alarmado muito os europeus, porque hoje tem mais ou menos 50 milhões de muçulmanos pelo mundo, muita gente na Europa, na França. Quem vai para a França percebe esta penetração islâmica. Na Inglaterra tem muito muçulmano, pacífico da Índia, são prefeitos, primeiro-ministro da origem indiana, né? Tem muitos prefeitos, né, na Holanda, na Alemanha, na França, que são de origem islâmica. E os cristianismo representa 33% mundial. Mas o Islã ele é crescente porque as famílias islâmicas têm mais filhos do que, digamos, os europeus normais. Então, enquanto o europeu, cada casal tem um filho, os muçulmanos têm, na Europa, 3 ou 4 filhos ou mais, porque também se beneficiam de um apoio financeiro do Estado. Então, às vezes, são argelinos, são com nacionalidade francesa, então são muçulmanos e recebem benefício financeiro para procriar filhos, né? E aqui mostrando a presença islâmica no mundo. Na América Latina temos muito pouco, menos que 0,1% da América Latina, enquanto, digamos, o Oriente Médio tem mais ou menos 300 e poucos, 20% da população do Islã mora no Oriente Médio. Na Ásia tem 61%, como citei. A Ásia tem a Índia, tem a China, tem a Indonésia, tem o Paquistão, tem um monte de países que tem uma religião islâmica, né? Então, quais são os monumentos do Islã? Os principais do Islã é o Kaaba, que tem na Arábia Saudita, que é uma referência, um asset na mão da Arábia Saudita, que não só religioso, mas político, porque a Arábia Saudita ela determina a quantidade dos turistas religiosos, dos imigrantes que vão para lá, dos pessoal que vai para o Hajj, né, que visita a Meca. Então, a Arábia Saudita usa isso como uma coisa muito forte, uma referência ao mundo árabe, né? O segundo monumento importante é a segunda grande mesquita,
que onde o Muhammad está enterrado, a cúpula verde onde está enterrado, a cúpula aqui é para o companheiro que não é tão importante, quer dizer, não é Muhammad, né? Terceiro monumento mais importante no Islã, nós vamos agora para o centro da tensão, da briga, da atual briga, é o Al-Aqsa, que é o templo do monte para os judeus. Al-Aqsa ele tem duas partes, uma para o Islã e o Muro da Lamentação. Os judeus acreditam que o templo de Salomão está enterrado lá, uma personagem bíblica importantíssima, sagrada. Então, para os judeus, é o Templo da Monte. Então, essa é uma área que, hoje em dia, é a única coisa que está na mão dos palestinos. E o atual governo de Israel não tem poupado qualquer esforço de provocações que podem ser uma das causas dessa nova semi-intifada que ocorreu agora, em 7 de outubro, agora recentemente, que nós estamos convivendo ela agora. Então, esse é um monumento disputado, digamos, à intenção dos judeus de ocupar isso, obviamente, e obviamente é a única, o que resta para os palestinos, digamos, é o terceiro monumento islâmico mais importante na hierarquia do Islã. Para os xiitas, note bem que os primeiros dois monumentos são, esses três são, que eu citei, são comuns para todos os muçulmanos, sunita e xiita. Né? Okay? Não há distinção, porque as duas sunitas e xiitas podem, digamos, frequentar, podem visitar, ou podem tem que visitar uma vez na vida, né? Agora, aqui nós temos dois monumentos importantes no Iraque, que em Najaf, que fica no Iraque, onde nasceu o xiismo praticamente, Imam Ali, que era o genro do Muhammad e era dos califa, e o mais importante é o Imam Hussein, Karbala, que é um Hussein onde os xiitas vão anualmente e comemoram Ashura, quando eles se autoflagelam, todo mundo deve ter visto na TV, onde sangue jorrava, tudo mais. Hoje está havendo um call para que não haja sangue envolvido. Podem se auto-chibatar, mas não precisa derramar sangue e cortar a cabeça e tudo mais. E aqui temos no Oriente Médio, o Islã é no mundo inteiro, mas no Oriente Médio, a divisória entre sunita e xiita é muito próxima, tem 215 milhões de sunitas e 133 milhões de xiitas. Tem outra seita, outra etnia, né, que é curdos, e tem os outros, que são judeus, cristãos, tem yazidis, tem cristãos antigos, tem coisa da época da Bíblia. Então, essa aqui mostra a divisória da região. E nesses países do Oriente Médio, tem mostrando os países que têm, digamos, maioria muçulmana, são sunitas, Irã, xiita, veja bem, maioria sunita, xiita, Turquia, maioria são sunitas, mas tem uma Alavi, uma seita mais ou menos xiita, mas não é tão radical, diferente um pouco da xiita do Irã. Iraque, veja bem, que tem os xiitas, formam a maioria, e os sunitas e os curdos são minorias, lembrando que na época do Saddam Hussein a minoria dominava o poder, não? Por isso também quando houve caiu Saddam Hussein, houve a mudança estratégica no governo. A Saudi-Arábia, a Arábia Saudita, tem a maioria são sunitas, então tem uma minoria, tem 15% de xiitas que moram na região dos campos de petróleo. E Iêmen tem uma participação, digamos, de 40% de xiita e 60% de sunita, por isso é uma disputa naquela região dos Houthis, que vocês já devem ouvir falar. A Síria, ela tem maioria sunita e uma minoria que é alauíta. Alauíta é uma vertente do xiita, mas que hoje o Irã abrangeu essas minorias, tanto na Síria quanto no Iêmen, para que, digamos, criar um xiismo mais amplo, mais político, mais forte e transnacional naquela região.
O grupo dos GCC, Gulf Cooperation Council, que abrange os Emirados, Bahrein. Bahrein ele tem uma maioria xiita, mas dominada pelos sunitas, né? Jordânia 100% sunita e Líbano também tem uma divisória religiosa entre cristãos, sunitas e xiitas. Se a gente observar bem esse pequeno gráfico, onde temos problemas, quais são os países que têm atos de terrorismo, que têm convulsões sociais, brigas, etc., onde tem divisória mais ampla da população. Onde tem maioria, não há problema. Egito, Irã, não tem problema. Né? Saudi-Arábia, não tem. Onde tem problema? No Iraque, né? Temos sunita, xiita e curdos. Temos na Síria, tem sunita, alauíta e minoria cristã. Líbano tem sunita, xiita e cristão. Então, esses países que não têm uma maioria da população sempre têm problemas políticos porque a minoria ou outra vai reivindicar uma posicionamento mais político, ou por vias de eleições ou por vias bélicas, né? Através de terrorismo ou criação de facções xiitas e tudo mais, como nós vamos ver. Então, como é que ficou essa influência sunita e xiita? Dá licença um pouquinho. Então, Islã religioso afeta esses países. Então, onde Islã, né? Temos, falando do sunita e de xiita, existe uma minoria kharjita que tem uma presença mais leve em Oman, né? Mas isso é uma outra facção que não cabe a nós agora discutir. Então, a Arábia Saudita ela influencia o Golfo diretamente, né? Ela influencia parte do Líbano e Egito, obviamente. Xiita influencia Irã, Iraque e Líbano. Umas vertentes, a Síria influencia um pouco dos alauítas, mas não tem um contato direto. E os kharjitas em Iêmen, que hoje são pacifistas, e os zaidis em Oman. Aqui em Iêmen, os zaidin em Oman, que tem os Houthis, que vocês já ouviram falar, onde tem brigas. Então, a influência do Irã, ela continua aqui, a influência da Arábia é por aqui. Então, o que nos leva agora, nós vemos a parte do Islã. Então, o que é o islamismo político e religioso? Então, os conceitos mudaram e atualmente estamos se falando de islamismo, né? Então, o islamismo, a meu modo de ver, que é uma base, onde uma política que visa que o Islã seja ideologia política, né? Esse é um islamismo político. E temos o fundamentalismo, que é um movimento religioso que prega a adesão total aos textos sagrados como modo de viver. Então, são duas coisas que a gente tem que distinguir e são diferentes. Não podemos confundir as duas coisas. Fundamentalismo hoje em dia está no Irã. O islamismo político está espalhado entre vários grupos que estão aí, que foram citados pelo meu colega Anselmo, né? Então, na década de 20, houve um surgimento da Irmandade Muçulmana no Egito, com uma figura de um professor, Hassan al-Banna. Veja bem que coincidiu com o fim a abolição do califato na Turquia, né? Então, com a intenção de envolver todos os muçulmanos numa comunidade transnacional, o Hassan al-Banna começamos a pregar ações comunitárias, escolas, hospitais, para que espalhar esse Islã. E essas ações comunitárias são muito importantes. Esse que também fortalece o Hamas na faixa de Gaza. Não é a luta dela 100% contra Israel, a pregação que Israel não tem que existir. Mas o Hamas e o Hezbollah no Líbano tem ações comunitárias, tem escolas, tem hospitais, qualquer um pode se tratar. Isso dá para esses grupos uma adesão da população. Tanto, acho que é mais do que adesão
com cunho político com a destruição de Israel. Então, essa ação comunitária que surgiu com o Islã político sem ação de violência, sem apelo às ações de violência, né? Isso nós estamos falando da década de 1920 e sua influência até agora. A Irmandade Muçulmana ela foi suprimida em Egito com o surgimento do panarabismo do Nasser. Nasser era também, quando era jovem, ele fazia parte da Irmandade Muçulmana, mas ele ficou com tanta raiva depois que prendeu todo mundo e acabou matando eles na prisão do Egito. Então, o surgimento do panarabismo, que começou com o Egito, com Nasser, espalhou para o Iraque, foi para a Líbia, os coronéis assumiram os poderes desses países, né? Até, estavam no auge, até as guerras de 67 e 73, quando os árabes perderam para Israel as duas guerras, e com isso, digamos, derrubou a ilusão que o panarabismo, que não sei o quê, etc., etc. Então, o panarabismo acabou em 73 com a derrota dos árabes para o Israel. E em 79 surgiu a Revolução Islâmica, que abriu o caminho para o fundamentalismo islâmico, de assumir um país de suma importância, digamos, uma potência média que disputa com a Arábia Saudita a hegemonia da região. Aqui mostrando o Ayatollah, a sua volta da França, a sua popularidade e como é que se espalhou a sua força no Irã. E aqui mostrando qual é a preocupação hoje do mundo, qual é onde estão os olhares. Existe na ciência política uma denominação chamada crescente xiita, que ela começou no Irã, que ela influencia Iraque, Síria e Líbano e Bahrein, num certo ponto, e aqui esticaria ele até a Iêmen, né? Nota bem que se o Irã conseguir esse domínio, ele vai ter dois domínios fortes. Uma delas no Estreito de Hormuz, onde o Irã, ela, digamos, praticamente nas fronteiras dela, nas costas do Irã, o Estreito de Hormuz, um estreito que tem 50 quilômetros de comprimento, 50 quilômetros, 3,5 Niterói, onde passa 40% das exportações mundiais de petróleo, então, de suma importância. E se também prevalecesse a força dos Houthis, se ganhassem poder, já estão dividindo poder, aqui tem outro estreito chamado Bab al-Mandeb, onde passa 4 milhões de barris por dia, aqui passa 17 milhões de barris por dia, aqui passa 4 milhões de barris por dia, que daria ao Irã uma força estratégica tremenda. E aí o Irã estaria cercando a Arábia Saudita aqui e aqui. É uma coisa que a Arábia, obviamente, não aceita, por isso estão contra os Houthis no Iêmen. Então, vou falar um pouco do surgimento do Hamas, que apareceu em 1987. Obviamente, tem vários grupos, não sei se terrorismo, de terroristas ou grupos de resistência. Isso cabe a vocês decidirem a denominação para esses grupos. Lembrando que, não sei se vocês já tiveram visto o filme do Rambo. O Rambo, né, o primeiro ou segundo filme do Rambo, ele mostrava os mujahidins como freedom fighters, né? E depois eles passaram contra os Estados Unidos, vieram terroristas. Então, esse conceito é abrangente, né? Então, o Hamas, né? Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Desculpe. O computador falou sozinho, o iPad. Então, o Hamas ele é movimento de resistência islâmica, veja bem, islâmica, isso é muito importante. Então, ele tem viés da Irmandade Muçulmana, ele tem afiliação com a Irmandade Muçulmana, né? Ele é um terrorista para os Estados Unidos, União Europeia e Israel. Para o Brasil, ele não é, se não me engano, mas podem me corrigir, né? Para outros países, como a Inglaterra, acho que a Austrália, o braço
o militar ele é um grupo terrorista porque ele tem um braço social, que a gente falou, os hospitais, né, as escolas, outros centros de assistência. Foi criado em 87, um fundamentalista islâmico e nacionalista, né, não aceita a existência de Israel e vence as eleições em Gaza, né? Outros grupos é o Hezbollah no Líbano, né, fundado em 1982, tem nacionalismo islâmico xiita, também anti-zionista, anti-imperialista e muito ligado ao Irã. Irã criou o Hezbollah, financia. Então, qualquer ato que pode acontecer na fronteira do Líbano, que hoje está, digamos, em as plantas, né, está pronta para explodir, ele tem que ser referido ao Irã. Hezbollah não faz nada sem autorização do Irã. Ele interferiu na Síria a favor do Bashar Assad, a mando do Irã, que o Irã foi lá para ajudar. E, por fim, tem outros grupos xiitas, que são Hashd al-Shaabi no Iraque, é um grupo paralelo ao governo, para ter uma milícia que foi o resultado dessas guerras santas, ou essas guerras que aconteceram, a queda do Iraque, a mão dos americanos, o enfraquecimento do Iraque, a destruição do Iraque. Hashd al-Shaabi ele tem 200 mil membros dessas milícias, não tem 10, nem 20, nem tem no Iraque tem 200 mil, um grupo miliciano, que tem 200 mil, que também tem hoje em dia, o governo está tentando obrigá-lo para ser faz parte do governo, e tem o Houthis no Iêmen, cujo lema é Allahu Akbar, que Deus é grande, morte para a América, morte para Israel e vitória ao Islã. Então, esses são os grupos hoje mais importantes que estão, digamos, em moda agora. Então, tem o Estado Islâmico, tem o Boko Haram e tem N grupos. Com isso aqui, nós vemos que a religião religioso e islamista, né, que tem várias denominações e várias tendências. Encerro a minha apresentação. Professor Najat Kuri, muito obrigado aí pela sua apresentação, tá? Realmente esclareceu muitas questões que são difíceis de uma compreensão aqui, principalmente parte dos brasileiros aqui, que está distante desse local de conflito. As relações, eu agradeço. Vamos passar para 10 minutos agora de intervalo, são 11h21, quando for 11h31 a gente retoma e a gente inicia a fase dos debates, tá, professor? O que eu gostaria de falar a todos aqui que estão acompanhando a live é o seguinte: os debates, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, escreve a pergunta no chat. Eu leio as perguntas aqui, a cada 2, 3 perguntas eu leio e eu respondo, a hora o professor Najat responde e a gente funciona assim nos debates, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos aí, particularmente ao professor Najat, que deixou seu tempo para fazer a apresentação, e vamos seguir para o intervalo. Vamos retomar aqui no final, após o intervalo, vamos iniciar agora a fase de debate, tá? Conforme foi falado anteriormente, os debates vão acontecer pelo chat, as pessoas escrevem pergunta aí pelo chat de conversa, a gente lê as perguntas, e aí a gente, ou o professor Najat responde, ou eu respondo, ou os dois respondem, ok? Podemos iniciar, professor? Sim. Então vamos lá, hein? Temos uma pergunta aqui da Amanda Marini. Bom dia, professor Najat. Parabéns pela exposição. A respeito do islamismo político e do nacionalismo árabe, o senhor poderia comentar um pouco mais a respeito dos pontos de contato existentes entre os dois?
E como se enquadra o aspecto do nacionalismo islâmico dos grupos paramilitares como o Hezbollah e o Hamas? Muito obrigado, Amanda Narim. O nacionalismo árabe é de contra o islamismo, né? Porque o nacionalismo árabe é um movimento secular, né? Quando Nasser, ele, o protagonista principal, ele veio contra a Irmandade Muçulmana. Então, ele é contra, totalmente contra, tanto quanto ele prendeu a Irmandade Muçulmana, baniu a Irmandade Muçulmana. Então, a Irmandade Muçulmana é banida no Egito, apesar que ela está lá. Lembrando que em acho que 2013, 2014, eles ganharam uma eleição depois da Primavera Árabe, depois da queda do Hosni Mubarak, né? E depois houve um golpe do Sisi, né? Que então de novo baniu ele e prendeu, não sei se executou o líder naquela época da Irmandade Muçulmana ou não, acho que foi preso, não me lembro dos detalhes. Então existe um antagonismo, não há comunicação entre os dois, que um movimento religioso, outro um movimento secular, né? Então essa é uma distinção e não tem como. E esses grupos, ou esses grupos que, a segunda parte da pergunta, eles têm uma mistura entre o nacionalismo, panarabismo e religioso. Então, é mistura. Então, o interesse deles é, digamos, a nação islâmica, né? Então, se houver nação islâmica, não tem fronteiras. Se não tem fronteiras, não tem nacionalismo. Então, essa é uma ideia, digamos, vaga, e poucos árabes compartilham isso, porque eles são os árabes, iraniano não é árabe, mas o iraquiano é iraquiano, sírio é sírio, libanês é libanês. Então, cada um tem sua característica, o egípcio é egípcio. Então, não, a ideia do panarabismo morreu com as derrotas dos árabes para o Islã. Quando o Nasser estava lá, houve uma tentativa de unificação entre eles e a Síria, que durou muito pouco tempo. Então é totalmente diferente, o nacionalismo árabe e o islamismo. Amanda, está respondida a sua pergunta. Tá? Muito obrigado, professor. Eu não estou vendo mais perguntas aqui. Eu vou fazer uma pergunta, já que não tem nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor, aproveitar o tempo aí que o senhor está com a gente aí, para esclarecer algo interessante aí que é bem atual. Professor, o senhor deixou claro que o Hezbollah não faz nada sem estar autorizado pelo Irã. Para mim, essa foi a percepção. Eu queria que o senhor fizesse uma abordagem de aproximação com relação ao Hamas. Será que o Hamas ele é um ator independente, na sua concepção? Será que ele possui uma relação com o Irã? E que tipo de relação, caso ele possua com o Irã, se é de uma dependência total ou uma semidependência? O senhor poderia esclarecer essa questão do Hamas e do Irã, tendo em vista que o senhor falou dessa questão do alinhamento total, da dependência total do Hezbollah com relação ao Irã? Quando a Revolução Islâmica no Irã veio, né, ela veio contra três princípios básicos: anti-americana, anti-israelita, né, e a derrubada do Shah do Irã, a monarquia iraniana. Então, naquela época, Israel tinha uma das maiores embaixadas dela em Israel. E no Irã tem uma comunidade judaica importante, né? Alguns saíram voluntariamente antes da Revolução, foram avisados na época. Alguns fugiram depois, né, durante o advento da Revolução Islâmica, e alguns ficaram até hoje. Esses que ficaram até hoje possuem, hoje em dia, direitos iguais aos cidadãos iranianos. Tem algumas restrições de atividades, mas eles têm deputados, têm hospitais e têm sinagogas no Irã. É importante saber, sinagogas no Irã existem já há muito tempo atrás, essa coisa já bem antiga, da época da rainha Esther, e tem túmulo da rainha Esther. Então, Irã
ele tem respeito profundo às minorias, tanto cristãos, tem os armênios, tem os... Mas eu não sei te explicar por que que o Irã ele pegou esta pé de Israel, né? Ele declarou, eu acho que a revolução precisava de um inimigo, os Estados Unidos era muito distante, e então ele pegou, declarou Israel como inimiga do Irã. E a gente percebe nos jornais os caramuços que acontecem, os ataques individuais a cientistas, ataques cibernéticos, mas não há confronto até agora, confronto direto entre o Irã e Israel. E os dois não têm uma fronteira comum. Eu só lembrando que também que quando os presidentes iranianos ameaçam Israel, é mais um papo político, mais ameaça que não tem valor nenhum, porque no Irã, quem tem o direito a declarar guerra é o Ayatollah Khomeini. Ele que é responsável pelo exército, ele é responsável pelo grupo Quds, que atua no exterior. Então, quando o presidente Ahmadinejad começa a fanfarrando, aí eu vou destruir Israel, não tem valor nenhum. É papo furado que não tem significado nenhum. É mais para popularidade do que qualquer coisa. Então, o Ayatollah Khomeini que determina quem são os inimigos e quem vai atacar, quando a coisa vai usar. Certo? Mas obviamente, para catucar Israel, o Irã, ela pegou Hamas, né, que é um grupo sunita, nota bem, Hezbollah é xiita, Hashd-Shaabi é xiita, Ansarullah coisa são xiitas. E o Hamas é um grupo sunita, ligado ao sunismo, à verdade muçulmana, não tem nada com o xiismo, mas o Irã ele financia esse grupo, dá apoio, digamos, de propaganda, mas manda algum dinheiro. Para o Irã é pouco dinheiro isso. Alguns milhões de dólares, 10 milhões, 15 milhões, não é nada para o Irã, mas para o Hezbollah, para Hamas é muito importante. Então, a ligação do Irã com Hezbollah é mais moral. Por isso, eu acho que o Irã não vai entrar nessa fria, porque ele não tem, o Irã tem seus interesses nacionais. Não sei se vocês acompanham, o Irã, há pouco tempo, ele reatou a política com a Arábia Saudita sob a umbrella da China. Não? Então, ele está um diálogo. Ele fez um acordo com os Estados Unidos sobre o dinheiro, ele liberou alguns prisioneiros locais, internacionais, e tudo mais. Então, o Irã está empenhado em ter um diálogo político atual, é pragmático. E há um call interno que o Irã tem que zelar pelo seu interesse nacional, para exercer a maior prudência possível em relação a esse conflito, para não se envolver, porque se vai envolver o Irã, vai envolver Hezbollah, vai envolver outras coisas e vai a coisa sair do controle. Então, o Irã não tem interesse nesse interesse. Tem interesse em que a coisa acalme e fique localmente, mas ele apoia o Irã, apoia Hamas financeiramente e, digamos, na propaganda. Os jornais do Irã são cheios do ato de heroísmo, da resistência, mas de fato não vai se envolver, eu acho, não vai se envolver em soldados, em tiros, em outras coisas, em drones, em mísseis e tudo mais. Muito obrigado, o professor realmente esclareceu um ponto de vista aí local, né? O senhor viveu lá há bastante tempo e é um assunto que tem realmente deixado os analistas aí muito preocupados como que o Irã vai se comportar nesse tabuleiro geopolítico, né? Até porque agora as pessoas estão começando a ver o movimento dos principais atores no sistema internacional e as pessoas sempre têm um olhar especial nos Estados Unidos, Rússia, e como é naquela região, o Irã tem certeza ali, tem um papel especial. Muito obrigado. Eu posso acrescentar um pouquinho? Nós temos que olhar nesse conflito atual para o movimento americano, né? Atualmente, o tabuleiro é o seguinte: a Rússia poderia ter uma presença, um diálogo, porque a Rússia tem diálogo com Israel e tem diálogo com os grupos de resistência, digamos, os terroristas, né? O Hamas e Hezbollah e outros grupos. Entretanto, a Rússia hoje está isolada pela sua atuação, pela sua invasão à Ucrânia. Então, tiramos um ator. A China, ela também não serve porque ela não tem sensibilidade. A China vai atrás do interesse dela comercial, petróleo. Então, ela tem ligações ótimas com a Arábia Saudita, com
com o Irã, com os Emirados, com aquele grupo, mas não tem uma sensibilidade nenhuma com Hamas, porque a própria China tem um calcanhar de Aquiles, que é os iogures, né? Eles têm um grupo islâmico, muçulmano lá, eles estão tendo, digamos, mudar a estrutura lá, iogures, e isolar eles na China. Então, o que nós temos hoje, dois atores importantes, que são o Egito, que tem diálogo com Israel e com Hamas, e essa movimentação americana de mandar uma frota USS Gerald Ford. Ora, esse é um movimento que a gente tem que observar e tem que ver por que o americano mandar um USS Gerald Ford, que é uma máquina de guerra, que é uma máquina de destruição, que custa $7 milhões por dia, para uma guerra assimétrica, né? A guerra Hamas com Israel é assimétrica, não é guerra entre estados. E os Estados Unidos, lembrando que em 2015, na época do Obama, ele começou uma saída do Oriente Médio. Começou no Iraque em 2010, saiu os soldados do Iraque. Em 2015, com o advento do shale e tight oil americano, com a independência americana do petróleo árabe, que começou em 2013, 2014, 2015, Obama decidiu se afastar do Oriente Médio e olhar para a China. E agora, de repente, com esse ataque do Hamas, os Estados Unidos estão mandando tanto uma frota gigantesca, mais outros navios de guerra. Eu acho que nós temos que observar isso. Esse é um movimento que pode ter mudado a geopolítica, tanto internamente quanto externamente. E a gente não sabe o resultado disso. Eu vejo isso um movimento relevante, né? Que poucos jornais estão olhando para ele, mas merecem certa observação, né? Certo estudo. Muito obrigado, professor. Vamos passar para uma nova pergunta aqui. A pedagogia feita pelo Giuseppe. A pedagogia de emergência adotada pela ONU em qualquer comunidade atingida por catástrofes se aplica em todas as religiões. A antroposofia tem se demonstrado eficiente na medicina, agricultura e questões sociais. Seria uma ferramenta para a paz? José, olha só, eu vou responder essa pergunta, depois eu passo aí para o nosso professor. Antroposofia é uma questão, uma mescla de um tratamento espiritual com um tratamento... É um tratamento que tem uma base muito forte das pessoas na base espiritual. A questão da paz, no tabuleiro político, levar questões espirituais, religiosas, para um tabuleiro político, uma conversa de alto nível, me parece que talvez não deva ser eficiente, porque isso pode tender a ter uma interpretação equivocada pelo outro ator de um extremismo religioso. Isso é um ponto. Isso é o que eu entendo. No nível mais tático, numa perspectiva militar, o nível mais tático é aquele onde o soldado entra em contato diretamente com a população, tateando o terreno, me parece que essa metodologia pode ser eficiente na medida que ela busca, digamos assim, atender, melhorar, fazer um tratamento com base numa questão espiritual para que a pessoa consiga melhorar. Ok? Pelo que eu vejo, pelo que eu entendo muito pouco dessa antroposofia, na questão tática, me parece que pode ser uma ferramenta aplicável a todas as religiões. Mas no tabuleiro político, numa conversa de alto nível, me parece que talvez isso não deva ter o mesmo efeito que provavelmente terá, digamos assim, pessoa a pessoa, tete a tete. Essa aqui é a minha percepção. No tabuleiro político, o que eu posso dizer, informar aqui, é que o Brasil ele precisa se aproveitar da condição de estar distante do conflito, de ter uma diplomacia, uma postura pragmática, e com base no diálogo, respeitando todas as partes, buscar o caminho para a paz.
Eu acho que essa é a contribuição brasileira para o sistema internacional. Vamos nos aproveitar que aqui na América do Sul estamos numa região de, entre aspas, relativa paz, né? Porque nas cidades brasileiras, por exemplo, tem locais que não é assim considerado, mas vamos considerar que estamos distantes do local do conflito. E aproveitando do histórico brasileiro, da diplomacia brasileira, de ser pragmática, buscar no diálogo a proposição de paz, eu acho que talvez essa seja a melhor contribuição. Ok? Mas respondendo a sua pergunta, mais uma vez, eu acho que ela pode ser eficaz no campo tático, lá na ponta da linha, para atender a pessoa. Aquele vilarejo, aquela casa, eu acho que tem uma questão, eu acho que pode ser muito eficaz. Numa conversa política de alto nível, acredito que talvez não está claro para mim a eficiência desse tipo de tratamento. Tá bom? Eu não sei se o professor pensa a respeito, quer opinar. A palavra está com o senhor aí, professor. Eu vou acrescentar para você uma coisa. É uma situação altamente complexa. Altamente complexa. Eu não vejo uma saída assim, simplificada, nem através de negociação direta e indireta, porque ela envolve dois conceitos. É o conceito de Hamas de não aceitar o Estado de Israel, não aceitar convívio, e a única solução para esta situação é um convívio e divisória da terra, né? E enquanto não um grupo como Hamas não renuncia à intenção de extinção do Estado de Israel, wipe out o Estado de Israel, então Israel vai revidar tentando tirar o Hamas do cenário. Então, a única coisa que eu posso acrescentar a você é que é extremamente complexa a situação, mais complexa do que nunca agora, né? Com essa invasão da terra, com a determinação de Israel de se defender, com certa razão, e tudo mais, com esses atos de terrorismo que ocorreram, que são inaceitáveis, praticamente. Então, enquanto não houver uma renúncia do Hamas, a Hamas está na mira do Israel, porque ela tem que ser, senão não acaba esse conflito. Nunca. Eu não consigo responder essa parte da pergunta, porque, cara, foi totalmente fora do meu conhecimento, digamos. Muito obrigado, professor. Com relação também a essa questão do comportamento de Israel, estamos conversando aqui na ICN, eu, particularmente, eu tenho entendimento de que o que está em jogo para Israel é a sua sobrevivência como Estado. Analisando o histórico daquela região, o que está em jogo, no nosso entendimento, no meu entendimento, é a sua sobrevivência como Estado. E a gente acredita, eu particularmente acredito muito que Israel vai fazer alguma resposta, se vai ser pelo poder militar, pelo poder político, pela conjugação de vários tipos de poder, não sei, mas alguma resposta contundente ele vai dar, é o que a gente acredita que vai acontecer. Mas como será essa resposta, eu acho que nem o mais sábio ou mais capaz dos analistas aí no mundo tem essa resposta aí na mão. Mas, analisando o histórico do conflito, daquela região, me parece que está muito claro a probabilidade de que Israel precisa dar uma resposta para a sua população, bem como uma resposta para seus vizinhos também, que, digamos assim, alguns mais, outros menos, alguns aceitam a presença de Israel. Eu acho o seguinte: Israel tem várias respostas para dar. Uma delas internamente, depois que acaba essa poeira, né? Porque é inaceitável ou inconcebível, num Estado avançado. Eu não vejo ameaça ao Estado de Israel, de maneira alguma, porque Israel hoje é um dos países mais fortes tecnologicamente, em termos de segurança, em termos de armamentos, tem exército que pode atacar duas frentes ou três frentes, e ao mesmo tempo ele está fazendo as pazes. Se a gente compara a atual situação com 73, né, totalmente diferente. 73 países, como Egito, Síria e Jordânia, atacaram. Hoje, Síria tem um. Egito tem acordo de paz com Israel, tem troca de informações, inclusive ela alertou Israel, os jornais disseram, alertou Israel
sobre o movimento estranho do Hamas. Jordânia tem um acordo de paz e tem um convívio, né, na faixa de Gaza. A Arábia Saudita, na época, ela fez o boicote de petróleo. Hoje em dia, não. A Arábia está até tentando fazer um acordo de reatamento da diplomacia com Israel. Então, mudou o cenário. Fatalmente, Israel vai dar uma resposta nas alturas. Espero que não seja tão severa para castigar mais os inocentes que estão se perdendo, né? Porque quem está perdendo de vida são os inocentes, brasileiros, estrangeiros, que estão crianças, mulheres que não têm nada com o conflito, estão pagando caro, tanto para um lado quanto para o outro. Então, tomara que seja uma dosagem para que esse sofrimento não aumente, né? E, ao mesmo tempo, Israel tem que dar resposta entre si, porque existia uma divisória de Israel antes da divisória judicial, né? O primeiro-ministro é combatido, então ele vai ter que prestar conta se ele sabia desse advento, dessa aventura da Hamas, e fechou os olhos para alcançar alguns outros objetivos políticos ou não, que a gente não sabe a resposta disso. A resposta pode durar 25 anos para chegar, né? Então, fatalmente, depois que esse advento acabar, haverá questionamento, question and answer, né? Alguém tem que perguntar e alguém tem que responder, e pode ser, digamos, o fim do Netanyahu, porque ele falhou total, ou de propósito, ou não, em relação a esse ataque do Hamas. Muito obrigado, professor. Vamos para mais uma pergunta. É feita pelo Janilson Pessoa Cabral. Considerando a abertura do corredor humanitário sugerido pelo Estado brasileiro, no seu entendimento, é um caminho para uma futura missão de paz? Janilson, eu vou responder essa aí, depois eu passo para o professor. A abertura de corredor humanitário, ela é algo que está previsto em protocolos que regulam a guerra, e analisando não muito atrás, mas no ano passado, na guerra da Rússia-Ucrânia, teve várias aberturas de corredor humanitário. Isso não quer dizer que não tem uma relação direta com o estabelecimento da paz. A abertura do corredor humanitário, ela é episódica e temporária. E ela precisa ser acertada por ambos os países. Por quê? Para não gerar efeitos colaterais em pessoas inocentes, leia-se civis. E nem sempre esse corredor humanitário ele é respeitado. Por vezes, um ou outro país contendor ou um outro ator que esteja envolvido no conflito, ele não respeita. Me parece que essa relação causa efeito de abertura do corredor humanitário com o futuro estabelecimento da paz, ela não é necessariamente uma relação direta, tá? Ela tem o objetivo simples de retirar as pessoas inocentes que não têm a ver nada com o conflito do local do conflito. Ok? Eu não sei se o professor tem uma visão semelhante, pode complementar, mas o que eu posso falar para o Janilson Cabral é que esse corredor humanitário ele vai ser episódico e temporário. 1, 2, 3 dias, fecha-se, e aí os países entram em acordo e abre-se um outro corredor humanitário, podendo ser no mesmo local ou em outro. Ok? Professor, não sei se o senhor pode complementar. Perfeito. Eu acho que aí cada país vai querer tirar seus cidadãos, né? O Brasil está tirando, tem que tirar, né? Não sei se abriram aquele portão lá, e os americanos estão tirando para Chipre. Exatamente, perfeito. A sua colocação para mim está mais que satisfatória. Tem mais perguntas aí ou não? Professor, não tem mais perguntas aqui, já estamos se aproximando aí de meio-dia, tá? Eu queria agradecer a sua participação aqui no Observatório Militar da Praia Vermelha, da Escola de Comando Estadual do Exército. O senhor já conhece essa escola, já dá aula aqui nos programas de coordenação, do CPREX. Dizer que é uma honra aqui, foi uma honra contar com o senhor aqui na parte da manhã do dia de hoje, dando luz a determinados aspectos que são difíceis de entender do povo ocidental, principalmente dos brasileiros, ok? E receber informações de alto nível com uma pessoa que é da região e morou muito tempo da região, digamos assim, foi uma manhã que tivemos assim um privilégio de receber essas informações que tanto nos
ajudam, auxiliam a gente a compreender o que está acontecendo lá. Ok, professor? Muito obrigado. E se o senhor quiser falar alguma coisa, é essa hora. Eu que agradeço a possibilidade de participar, fico sempre à disposição, né? Eu vi que o Cornélio Coelho está aí, dou um abraço especial, né, para o meu amigo, e obrigado, né? Fico à disposição. Obrigado, professor. Obrigado às pessoas que estão acompanhando a gente na nossa live. Ok, dizer também que é uma honra ter contato com vocês na manhã de hoje. E vamos nos acompanhar. Em breve teremos um novo seminário com novas abordagens aí, analisando o conflito de Israel-Hamas. Bom dia a todos e que todos tenham aí uma excelente semana pela frente.